falando, é claro, dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, que foram definidos na tarde de ontem na sede da CBF. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos, porque olha, tem confronto que tá dando o que falar, minha gente. Tá dando o que falar. Vamos começar analisando o confronto dos paranaenses. Como você já disse, o Coxa pegou o mais forte do pote B, Dalk. Com certeza. O Sport ontem ganhou do ABC, inclusive, né? Na semifinal da Copa do Nordeste. Continua hoje o jogo, campeonato, na verdade, era... Não terminou ainda, né? Por causa da paralisação que teve pela chuva, né? Mas tava ganhando até ontem, né? Golaço na piscina. Paralisou o jogo. Tava horroroso, né? Falta o quê? 30 minutos de jogo, mais ou menos? Eu tava na estrada ontem. Falta mais ou menos 30 minutos. O ABC tinha feito um gol de empate, mas foi anulado. Eu transmiti um jogo assim outro dia, lá em Mirassol. Fui fazer um jogo lá, Red Bull, né? Não, aliás, era aquele RB Brasil, ainda não era o Bragantino. E o Mirassol, e foi assim, começou a chover, o Mirassol fez um gol, era com 9 minutos, aí começou a cair um temporal, o jogo parou porque alagou tudo e continuou só no outro dia, né? O Júlio aqui só fala da questão aqui, são com 16 no segundo tempo, que eu falei que faltava 30 minutos, é basicamente isso, né? Tava 1-0, né? Hoje o jogo às 19 horas. Só que o Sport ontem, TT, chegou aos 52 gols marcados nesta temporada. A gente tá em março, gente. 52 gols marcados. Uma máquina de fazer aqui. Gols. E sofreu apenas 11. Né? Então, é um time que joga a Série B, beleza, mas é um dos favoritaços ao acesso hoje. Porque é um time muito bem encaixado, é um time que remodelou, é um time que tem peças interessantíssimas. Luciano Juba tá com o olhar de vários times grandes da Série A. Né? Tem o Wagner Love, que é um baita de um centroavante, mesmo com a idade. Duelo do amor, Manga Love e Wagner Love. Ai, que belezinha. A TT já fez até aposta aqui ontem. Já postei uma coca aqui com o Yuri Alves. Mas vai ser difícil, vai ser um duelo difícil. Eu creio que o Coritiba tem meio que, não vou dizer obrigação, mas eu acho que o Coritiba precisa passar, porque o Coritiba é o time da Série A, o Sport é o time da Série B, então se você for fazer essa comparação... E o primeiro jogo é aqui, né? O primeiro jogo é aqui. Ano passado o Coritiba passou por isso. Venceu o Santos aqui. Teve 156 chances, mais ou menos. Só que o João Paulo pegou tudo. Esse ano precisa fazer um placar melhor. Porque daí chegou lá e perdeu por 3-0. Não aguentou, pressiona a torcida. O Morínigo talvez tenha errado na estratégia naquele momento. Então, esse ano, o Coritiba precisa fazer um placar bom em casa. É verdade. Né? E tá sendo difícil ultimamente fazer placar bom em casa. Ele até cria as chances, tá difícil né? fazer até placar ruim, né? Até placar básico tá ruim ultimamente, né? Tô curiosa pra ver se Coritiba pré-temporada, pra ver se acertou o caminho, né? Porque vai precisar. Vamos dar uma olhadinha então como ficaram os confrontos da terceira fase. O Botafogo de Ribeirão Preto vai encarar o Santos, o Nova Iguaçu pega o América Mineiro, Coritiba e Sport, Náutico e Cruzeiro, Galo e Brasil de Pelotas, Volta Redonda e Bahia, Ipiranga e Botafogo, ABC e Grêmio, Maringá e Flamengo, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Internacional e CSA, Fortaleza e a Águia de Marabá, CRB e Atlético Paranaense e Palmeiras e Tombense. Parabéns, o TT. Esse jogo, o Palmeiras... Eu óculos lá no carro. Eu tenho um pouco de miopia. Eu não tô enxergando absolutamente nada. Ela decorou. Esse jogo Palmeiras e Tombense pode ser realizado lá em Londrina, viu? Tô sabendo essa informação aí. Mas com o mando do Palmeiras ou o mando da Tombense? Não, o jogo do Palmeiras, acho que o mando da Tombense vai ser lá. Bom, porque... Pode ser. Dos confrontos... Não, o Palmeiras tá com o estádio também, me parece, vai estar comprometido com o show. O Palmeiras vai jogar no estádio do Morumbi, então acho que é o mando do Palmeiras. Dos confrontos, qual o mais complicado de todos, o mais imprevisível, aquele que você olha tem e alguns. Diz que não tem favorito? Tem alguns. Fala aí. Coxa Sport, Ipiranga e Botafogo, Náutico e Cruzeiro, São Paulo e Ituano. Pra mim, esses 4 confrontos são bem difíceis.
O Ipiranga, né, que foi muito bem até agora na temporada, deu trabalho lá pro Grêmio, né? No primeiro jogo venceu. E o São Paulo e Ituano também, né? Eu acho que prevê um jogo equilibrado, São Paulo tentando se reencontrar aí na temporada. O Ituano é uma força do interior, eliminou o Corinthians do Paulistão. É um confronto que promete ser bem disputado e vai ser difícil fazer uma aposta certeira aí nesse duelo. Agora, se você tava falando que o Coxa deu azar, imagine o Maringá, então. Não, o Maringá... Mas o Maringá, financeiramente, assim... Vai ser ótimo. A chance do Maringá passar, por exemplo, para a quarta fase ia ser... É pequena contra qualquer outro time do Pote A. Mas talvez se o Maringá pegasse, por exemplo, Fortaleza, Botafogo, ainda tinha um fio de esperança, digamos. De fazer um placar bom em casa, isso, né? Concordo, agora o Flamengo é difícil mesmo, né? Inclusive, um time ajeitado, mas vamos lá, né? Tem as suas limitações. E agora muda assim também, porque nessa terceira fase já é jogo de ida e volta. Né? Ida e volta. Se fosse aquele jogo, só um jogo, aí você tem o mando de campo. Por exemplo, lá em Maringá, empata 0x0, leva pros pênaltis e ganha. Beleza, agora, jogo ida e volta é muito difícil com que o time desse porte, né, como um Flamengo, como um Corinthians da vida, não consiga reverter uma situação. Maracanã. Né, no Maracanã, no Arena Corinthians. O São Paulo eu acho difícil porque são dois times que estão se enfrentando no Campeonato Paulista ultimamente e o São Paulo geralmente tropeça contra paulistas. Então, por isso que eu coloco essa imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Ó, trava-língua. E o Yuri ainda traíra colocou minha câmera ali pra mostrar eu travando. Foi o Israel. Obrigado, você é o traíra então. E o mais engraçado foi a reação dos torcedores do Maringá nas redes sociais. E isso viralizou. Principais páginas hoje de esporte que se abrir, tá todo mundo dando a notícia, né? Da reação, vamos dar uma olhada aí, você que nos acompanha no YouTube, olha lá, o Twitter, Central do Maringá. Flamengo, pode esperar que a sua hora vai chegar. E aí no perfil oficial do Maringá mesmo, no Twitter, né, foi muito engraçado, eles escreveram assim, ó, meu Deus do céu, pegamos o Flamengo na terceira fase, família, seja o que Deus quiser, vamos pra cima, Maringá. A boa notícia é que o Arrascaeta tá fora, né, gente? Tem que acreditar com humor, né? Porque a gente sabe que é bem difícil, mas assim, o Maringá tem que fazer como fez no Campeonato Paranaense, encarar com respeito o adversário e mostrando o seu potencial. É a sua oportunidade de aparecer pro Brasil inteiro, com certeza, isso com certeza. Mas esse é aquele sorteio que tá todo mundo na expectativa, né? Pô, o Cruzeiro tá mal, vamos pegar o Cruzeiro. Pô, não sei quem tá mal, vamos pegar não sei quem. Não, era a gente aqui torcendo pra que Volta Redonda, Nova Iguaçu pro Curitiba. Então, o próprio Curitiba, talvez o Maringá tivesse torcido pra pegar um Curitiba, um Atlético, né? Porque tem feito jogos equilibrados dentro do estado, né? Perdeu pro Curitiba por 1x0, né? Mas se fosse um jogo de mata-mata, talvez não poderia ter sido melhor. Contra o Atlético, perdeu os 2 jogos, tudo bem, mas foi competitivo nos 2 jogos. Aí quando pega o Flamengo, eu não sei o que era pior, se era pegar o Flamengo ou o Palmeiras. Agora, Dalk e Linhares, vocês já pensaram a imprensa carioca lá no botequinho do Willie Davis? Então isso vai ser um problema, né? Pois é, assim, o bom... O Vinícius Sacramento lá. É que quem viaja... isso é engraçado, tá? Porque as rádios no Brasil são poucas as que viajam de fato hoje em dia, né, Linhares? Exato. E no Rio de Janeiro ninguém viaja. São Paulo ninguém viaja. Então... No máximo vai o repórter. No máximo vai o repórter. Então é um pouco mais tranquilo. Só que o Flamengo tem uma gama de youtubers que acompanham o time. Exato. Tem pelo menos 3 ou 4 que viajam todos os jogos. Então eles vão ter que ficar no bar. O bar. E eu acho interessante, né, que as redes sociais, diferente de um tempo atrás, elas repercutem imediatamente, né, a notícia. E aquilo ali é uma onda interminável. Assim que saiu o sorteio e apareceu Sport e Coritiba, né? Os torcedores, claro, do Coritiba falando que tem que jogar como time de Série A, enfim, aquela coisa toda. E os torcedores do Sport já se vendo até nas quartas de final.
né? Tipo, super empolgados. Eu vi E eu cara acho que falando isso é estamos nas importante. quartas também. Eu falei, ué, cara, mas já nas passou quartas, da terceira, das oitavas, sem saber o sorteio ainda. Ô Glória, foi bom, coisa linda, vamos, que maravilhoso, meu Deus, tamo bem, passamos. Então eu acho que talvez até essa forma do adversário, de certa forma, claro que estamos falando de torcedores de redes sociais aqui, né? Mas desse certo menosprezo ao Coritiba, pode servir como combustível pro Coritiba mostrar o tamanho que ele é e como ele deveria se colocar numa disputa dessa, E né? eu acho que ano passado, Jana, o Coxa, de certa forma, passou por algo parecido com isso. Porque o Coritiba pegou o Santos, que talvez fosse o melhor adversário que tinha pra pegar no ano passado. Tinha Santos e Bahia, que eram os dois melhores pra pegar, na verdade. E o Santos tava mal, né? Tanto que a torcida faz uma festa gigantesca, o Coxa vence o jogo e vence o jogo atropelando. O Santos não criou uma chance contra o Coxa aqui. Só que daí chegou lá e acabou perdendo por 3-0, né? Então eu acho que existiu também essa comemoração. Não digo nesse nível, mas também acho que os torcedores comemoraram. Diferente de 2021, que o Coxa foi o azarado, tinha o Cruzeiro e o Flamengo pra pegar e pegou o Flamengo, Sim. né? E o Flamengo, o Coxa perdeu os 2 jogos, inclusive. O Coxa tava na Série B, tava se remontando, enquanto o Flamengo era o Flamengo, né? Atual campeão brasileiro. E como a Jana disse, né, nas redes sociais, enfim, saiu o sorteio e aí todo mundo começou a postar. A torcida do São Paulo, gente, também não perdoa, porque Poxa, São Paulo e Ituano, né? A gente vai ter aí esse confronto entre os paulistas. E aí no Twitter, gente do céu, o torcedor São Paulino já tá escrevendo lá, eliminado. E foi uma zoeira. Até a gente, quem Estou nos com acompanha no muito medo, YouTube, tem essa o outro boa. lá. Colocou a foto assim do macaquinho, né? Falando, estou com Sorrindo. muito. Sorrindo, né? Mas com uma cara de medroso, digamos assim. Tô com muito medo. Muito legal. vai ser Tem aquela figurinha no WhatsApp também, né? Do gatinho entrando assim, fechando a porta. Aquela Eu casa tô direitinho. ansioso pra essa terceira fase de Copa do Brasil. Eu gostei dos confrontos no geral. A Copa do Brasil, na verdade, acho que é o campeonato mais divertido do Brasil hoje, né? Atualmente, né? O campeonato que fica na expectativa de assistir, né? Porque cada jogo é uma decisão, né? Não tem moleza. Exatamente. Perdeu, tá fora, tensão, um abraço, né? e tchau. E eu acho que é um campeonato espetacular, assim, né? Eu gosto muito da Copa do Brasil, porque o Brasileirão é aquele campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, né? Então você vai ver um jogo da 4ª rodada, aquilo ali não muda muita coisa na vida do torcedor, do time naquele momento, né? Sim. De repente você vai se arrepender lá na última rodada, né? Se eu tivesse ganho aquele jogo da 4ª rodada Exatamente. em casa, né? Só que naquele momento ali, você trata como um tropeço e pronto, você não foi eliminado de nada, né? Exatamente, Você ainda tem chance de no próximo jogo recuperar os pontos perdidos. Né? Na Copa do Brasil não, na Copa do Brasil é um tropeço, acabou. O segundo tempo ali decide tudo, Exatamente. né? Então, não dá pra bobear, não tem recuperação, né? O Coritiba eu tava vendo as estatísticas, os últimos 4 jogos do Coxa na Ilha do Retiro são 2 vitórias, um empate e uma derrota, né? É ruim Não é jogar ruim, lá, né? né? Coxa Mas nunca é- ganhou lá. Ganhou? Ganhou. Várias Sim, tanto que nos últimos 4 jogos, 2 né, em vitórias, 2017. um empate e uma derrota. Inclusive o Curitiba tava passando por um sufoco em 2017. O Wilson pegou 2 se pênaltis no livrando jogo, né? do rebaixamento e conseguiu vencer 4-3 o Sport lá. Henrique Almeida fez 2 gols, se eu não me Henrique engano. Almeida Kleber e o Wilson Gladiador. defendeu 2 O pênaltis. Wilson defendeu 2 pênaltis. E se eu não me engano, fez gol de pênalti nesse jogo também. Se eu não me engano. O Muricy Ramalho, ele foi técnico do Náutico, né? O Muricy. E ele falava, ele jogava muito lá nos aflitos e ele falava muito da umidade que tem a cidade de Recife. Assim, É muito ruim. E os A times gente de tá lá sabem percebendo. tirar proveito. O gramado viu bem. Não, mas As eu digo, fotos são não a sensacionais. umidade do ar, assim. Sim, não, eu tô então, o brincando. desgaste do jogador, o jogador sua mais do que, por exemplo, aqui em Curitiba. Então, o jogador perde mais peso durante uma partida do que normalmente ele perde aqui na região sul, por exemplo. Existem algumas cidades que são assim no Nordeste. Não são todas também, mas tem algumas. Recife e Natal são as 2 piores, no geral, umidade assim, pra relativa jogar. do ar Eu é já muito desmaiei em alta. Salvador. Salvador é muito quente, né? Salvador é muito porque, assim, abafado. Porque nesses lugares você sua parado. Você Exatamente. não tá fazendo nenhum esforço, você tá Exatamente. perdendo peso. Exatamente. Então, imagina pro atleta, porque o atleta é assim, o corpo dele é formado pelos músculos e tal, e pelo líquido. E quando ele perde muito líquido, ele perde peso e ele perde rendimento, Sim. né? Por conta disso. Então, o Desgaste é Muricy maior, falava que ele
treinava o time para tirar muito proveito disso, dessa situação, e é difícil jogar lá no Recife justamente por isso, né? É claro que a gente vai falar sobre o Atlético ainda, né, nessa questão da Copa do Brasil, mas eu acho que o Atlético, nesse caso, nesse momento, com esse sorteio, vai chover uma olhada, né, Jana? Eu acho que o Atlético ia ser vai favorito sobrar contra qualquer um. A gente tem a questão do calendário do Atlético, que vai ser bem apertado em abril, mas assim, é um time que ele tem de onde tirar, né? Fazer as mudanças mas mesmo assim, é um cansaço necessárias. gigantesco. O Atlético vai jogar sábado em Cascavel, vai jogar terça no Peru, vai jogar domingo na Arena e depois vai jogar lá em Maceió, na quarta. Uhum. Então, assim, é difícil. E Maceió é o mesmo problema de Recife, né? Com relação à umidade e tudo, Sim, né? Recife é um pouco mais ainda, mas Maceió é ruim também. É ruim também. E assim, então assim, pô, você vê o Atlético que tava muito tranquilo durante praticamente o Paranaense inteiro, até ter o momento em que só tinha jogos no final de semana. Agora o Atlético vai entrar nesse calendário desenfreado. Acabou a molezinha. Acabou a moleza. E antes, nos últimos anos, o Atlético estava começando a jogar com o seu time principal na terceira fase da Copa do Brasil, no primeiro jogo da Libertadores. Esse ano não. Esse ano o time já tá muito bem, já tá encaixado, já tá no engate, só que daí a gente vai ver até quando isso vai durar. Porque o grande trunfo do Atlético nos últimos anos era chegar na 33ª rodada voando. Todo mundo cansado. E o Atlético disputando Copa do Brasil ainda, lá por semifinal, final, disputando Brasileiro, disputando Libertadores às vezes, e voando. Com muita tranquilidade, sem muito cansaço. Esse ano, os jogadores tiveram menos tempo de pré-temporada e tiveram mais jogos. Por isso que, inclusive, acho que o Atlético inscreveu 50 jogadores meninos da base, inclusive para ter ali oportunidade de fazer algumas mexidas quando necessário, porque não vai poder escalar o mesmo time em todas as competições, vai ter que priorizar a Libertadores. E só lembrando do Coritiba também, apesar de ser, né, um duelo bem complicado, o Sport é muito forte diante da sua torcida, vem fazendo uma grande campanha. Historicamente, aí eu acho que vale se apegar em histórias que trazem uma certa motivação nesse momento. O placar mais comum dos jogos entre Coritiba e Sport é 1-1 e 1-0, ou seja, são resultados apertados, né? Então, acho que é um jogo, um duelo que tá muito aberto, assim. E lembrando que o Sport é o único nordestino, o único time do Nordeste campeão da Copa do Brasil em 2008. Exatamente.